Olá, no programa de hoje, o Partido dos Trabalhadores na disputa pela Prefeitura de BH. Para a nona conversa da série com os candidatos, nós recebemos o deputado federal Rogério Correia, do PT. Vamos abordar propostas de campanha e desafios urbanos que impactam o cotidiano da população. A entrevista terá 21 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez, candidato. Um prazer receber. Obrigado, Marco Antônio. Agradecer a TV Assembleia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Rogério, a ampliação da participação popular se destaca como um eixo central no plano de governo que você apresentou à Justiça Eleitoral. Quais seriam as adequações a serem feitas nos instrumentos já existentes de participação e as novidades a serem implementadas para atingir esse objetivo? Bem, se tem uma coisa que o PT e os nossos partidos aliados sabemos fazer é ouvir a população e ter participação popular. Infelizmente não é o caso da Prefeitura agora. A Prefeitura parece que anda sem ouvir as pessoas, perdeu o vínculo com o povo. Nós precisamos recuperar. Quais são os parâmetros principais? Nós vamos retornar às regionais como subprefeituras. Isso foi uma experiência muito positiva no governo do Patrus, do Célio, do Pimentel. Então nós vamos voltar com essas regionais, tendo poder de decisão e descentralizando as ações da prefeitura. Isso facilita o diálogo com a população, coisa que não ocorre. Então a pessoa está lá numa favela, numa vila, ela quer resolver um problema da sua rua e ela não tem onde ir, ela tem que ir na prefeitura central, isso não existe. Então ela tem que ter tantos canais agora, das internets, mas também os canais próximos de casa. Então nós vamos voltar com as administrações regionais. Ali as pessoas vão discutir cultura, educação, saúde, saneamento básico. O que precisa do dia a dia, ela tem um local para ir. Segundo, nós vamos restabelecer conselhos populares que tenham poder de decisão. Os conselhos hoje estão burocratizados. Conselho de saúde, de educação, praticamente não vale para nada. A prefeitura dominou aquilo e ele existe para inglês ver. Então nós vamos fortalecer os conselhos. Uma outra concepção importante para nós é o orçamento participativo. Criado no governo Patrus Ananias, você vai em qualquer lugar de Belo Horizonte da periferia e pergunta: esse centro de saúde aqui foi construído com obra do orçamento participativo. Essa escola, obra do orçamento participativo. Essa praça, obra do orçamento participativo. Agora acabou o orçamento participativo. Nós vamos voltar com o orçamento participativo para que as periferias tenham condições de escolher aquilo que é principal para ela. E é óbvio, aqueles recursos que vêm do governo federal vão fortalecer estas obras, que sendo, portanto, recursos maiores e obras de infraestrutura. Então, com isso, o recurso do orçamento da prefeitura vai servir especialmente a essas regiões. E, por fim, acho importante dizer, nós vamos criar um outro organismo de muita participação popular que estamos chamando de territórios da cidadania. Territórios que você faz nas regiões onde o índice de desenvolvimento humano é menor e ali você concentra todas as ações da prefeitura, todos os programas do governo federal. A gente coloca, chama a população e ela vai definir como que está andando as escolas, toda criança de 0 a 3 anos já está na escola, como é que está funcionando o centro de saúde, como é que está a questão da segurança, se tem instrumentos de cultura que precisam estar lá, como anda a defesa dos direitos dos animais, como é a questão do meio ambiente, como é que você pode proteger nascentes, plantar árvores. Então você tem uma região que é um território da cidadania com participação da população. Um dos grandes temas dessa campanha, Rogério, é transporte e mobilidade. E o senhor afirmou em debate essa semana que revogaria no primeiro dia de governo o contrato em vigor com as empresas de ônibus. Há arcabouço jurídico para isso? Nós vamos, no primeiro dia, fazer uma comissão com empresários, com usuários de transporte coletivo e técnicos e vamos rever o contrato. Eu vou dar um prazo de 6 meses para que este contrato seja renegociado. E a gente espera que os empresários aceitem essa renegociação. Esse contrato já foi revisado umas 7 vezes, sempre para pior. Então, hoje você tem ônibus de péssima qualidade, ônibus velhos, os próprios empresários de ônibus fazem o quadro de horário, eles colocam o número de ônibus que eles querem sem nenhum controle social. Isso não vai existir. Eu não vou esperar esse contrato até 2028, que é o término dele, que seria de 20 anos. Então, por isso, nós vamos refazer esse contrato com toda certeza. Para que refazer o contrato? Ter ônibus novos.
Os próprios empresários vão querer, porque você pode renovar toda a frota através de subsídio da compra de ônibus elétricos através do PAC do governo federal. O presidente Lula mandou 100 ônibus elétricos novos. O atual prefeito fica falando que é coisa, que é obra dele. Não, isso é recurso que veio do governo federal e que a gente ajudou a trazer. Nós podemos renovar toda a frota, fazer ônibus mais rebaixado para que tenha mobilidade urbana, o deficiente possa entrar também, e ao mesmo tempo ter ar-condicionado. Esses ônibus têm que andar também em faixas exclusivas, não fazer as faixas exclusivas, você tendo ônibus melhores, também estamos comprometidos com 400 quilômetros de ciclovia, você coloca alternativas que as pessoas podem fazer no transporte coletivo e desafoga o número de carros. Fazendo isso, você melhora o trânsito, é a única forma. Para isso, tem também que diminuir o preço das passagens. Então, sobre isso, né, tem no plano de vocês a intenção de implantar gradativamente a gratuidade da tarifa universal, né, chamada tarifa zero. É uma experiência que já vigora em algumas outras cidades do país, mas em uma metrópole como Belo Horizonte, isso não seria muito utópico? Não, é viável. Veja bem, nós vamos já garantir a tarifa zero nos fins de semana. Esse já é uma garantia do nosso programa. Vamos implantar o bilhete único, porque esse negócio de não ter bilhete único, cada hora você paga um ônibus, fica caríssimo. Se você tiver que integrar o metrô, então nem se fala. Então nós temos que ter um bilhete único, de preferência regionalizado, para as cidades da região metropolitana. E a tarifa zero, ela é viável com algumas alterações da legislação federal. Por exemplo, o Vale Transporte hoje é pago ao trabalhador. A lei trabalhista, CLT, determina assim. Então, o empresário paga ao trabalhador. Se nós conseguirmos que este recurso vá para um fundo, você, ao invés de pagar individualmente, o empresário deposita o mesmo recurso no fundo. Se todos fizerem isso, for uma legislação que permita, você vai ter em torno de 65% do preço do transporte coletivo já financiado pelo Vale Transporte. Aí sim você pode ter 35% que você vê outras fontes de receita. Então é isso que nós vamos buscar durante esses 4 anos instituir em Belo Horizonte. Na saúde, que aparece também entre as principais preocupações dos belo-horizontinos, as filas de espera para cirurgias e consultas especializadas são hoje o maior gargalo. Com quais medidas uma gestão do senhor enfrentaria essa questão? Olha, esse quadro em Belo Horizonte está gravíssimo. Eu fui fazer uma visita no Risoleta Neves. Eles me falaram que já está para estourar isso, são poucos hospitais, as filas estão enormes, tanto para cirurgia, como para médicos especialistas e também para exame especializado. Está um caos isso. Tem que ter uma medida renovadora. Existe um governo, existe um programa do governo federal que chama redução de filas. E nós precisamos nos adaptar e entrar nesse programa. Aqui em Belo Horizonte está uma vergonha, isso não funcionou. A prefeitura não conseguiu fazer uma ligação com esse programa do ponto de vista até mesmo de internet, de viabilizar a entrada dentro desse programa, porque o próprio governo federal está oferecendo convênios com os hospitais conveniados do Sul para diminuir essa fila. E a prefeitura não consegue se adaptar, para você ter uma ideia, às normas do programa do ponto de vista moderno de internet e assim por diante. Então, nós vamos enfrentar esse problema da fila, especialmente essas, criando um programa, aderindo ao Programa Nacional de mais especialistas e ao Programa de Diminuição de Fila, fazendo esses convênios com os hospitais e também, óbvio, contratando com um valor melhor esses médicos especialistas. O que se faz, por exemplo, em Contagem. Tem médicos trabalhando porque o salário é melhor. Então, nós vamos ter que fazer isso. Se fazemos em Contagem, vamos fazer aqui também, aliás, tudo a administração do PT. O senhor já sinalizou na campanha que pretende criar 4 novas secretarias dedicadas a políticas de igualdade social, igualdade racial, mulheres, periferias e segurança alimentar. A pergunta é, não seria possível melhorar programas e políticas dessas áreas sem criar novas estruturas que demandariam, por exemplo, mais cargos em comissão ou mesmo remanejamento de pessoal? A garantia mesmo é para a Secretaria de Igualdade Racial. Esse é um compromisso que eu tenho, inclusive com a deputada Macaé, que hoje é ministra. Acho que era fundamental. A gente ainda vive muito preconceito de raça. Os negros e negras não têm políticas públicas suficientes
para combater esse problema do racismo e para ter políticas públicas que coloquem igualdade com os brancos. Então, é preciso ter essa secretaria. E a outra de mulheres, pelo mesmo motivo. Ainda predomina uma sociedade machista, as mulheres precisam de políticas públicas. Essas estão garantidas. A questão da segurança alimentar pode ser também, ou não, mas pode ser uma diretoria. Nós vamos examinar. E a de periferias também, junto com a de orçamento participativo. Eu tenho conversado com a Bela, que é a nossa vice, deputada estadual, e esta Secretaria da Periferia é uma reivindicação também do programa do PSOL. E nós vamos tentar adaptar isso aos territórios da cidadania e vamos ver a melhor forma de fazê-lo. No eixo de assistência social, há medidas no plano, né, voltadas especificamente para a população de rua, que também é um dos grandes temas dessa eleição. Como é que o senhor pretende trabalhar ações multissetoriais, né, voltadas para esse grupo que cresceu tanto na cidade? Olha, nós tivemos agora esta notícia boa da deputada Macaé ser agora ministra de Direitos Humanos. E a Macaé é da coordenação da minha campanha. E um tema que ela estava estudando e trabalhando muito era exatamente a questão dos moradores em situação de rua. Ela estando lá, existe um programa já nacional que chama Ruas Visíveis. Foi destinado pelo presidente Lula 1 bilhão para que esse programa entre em execução. A Prefeitura de Belo Horizonte fez adesão ao programa, mas pela moleza da Prefeitura isso ainda não começou. Nós vamos fazer, eu já conversei com a Macaé, vamos fazer de BH um exemplo para isso. Você, em primeiro lugar, trata a questão da moradia, da casa. Então você oferece essa casa, essa moradia para a pessoa que está em condição de moradia de rua. Mas depois, ao mesmo tempo que ela adquire esse direito de morar, ela vai ter uma assistência social, psicólogo, tem um tratamento também para saúde física e mental e depois para poder, inclusive, trabalhar, ter também um acesso, né, ao trabalho. Então você tem que ter uma visão de tratar essas famílias individualmente, porque cada uma tem um determinado problema que levou aquilo, ou até as pessoas individualmente. Não é um problema fácil de resolver, mas nós temos uma linha programática muito clara para isso. Eu acho que com a ministra Macaé vai facilitar para que a gente resolva. Rogério, um dos temas também, né, que chama muita atenção nesse momento é a questão das mudanças climáticas, suas consequências, né, para as grandes cidades. Esse é um tema que deveria estar até sendo mais discutido nessa campanha do que está efetivamente. E quais são, né, no universo específico de Belo Horizonte, as medidas mais urgentes? Parque Nacional na Serra do Curral, para parar a mineração de vez e construir ali um parque. Isso é fundamental até para o clima da cidade, o Belo Horizonte e o nosso cartão postal. Vamos criar 10 parques, pelo menos um em cada regional. Parques que possam também arborizar e dar um clima melhor em cada região da cidade. Um deles, por exemplo, vai ser ali no aeroporto Carlos Prates, que é uma área, né, que nós conseguimos para a prefeitura, que eu pretendo fazer ali um grande parque também. A outra questão importante é o plantio de árvores. Nosso programa é uma árvore por cada habitante. Podem achar muito, mas é viável fazer, desde que o prefeito tenha também seja um dirigente político e coloque isso como uma meta da cidade. Vá nas escolas, converse com as crianças, sensibilize o professorado. Então, a partir daí, você cria um clima para transformar a BH de novo numa cidade-jardim. Além disso, nós temos que ver contenção de encostas, nós temos que ver as águas da chuva para que também, né, possam estar adequadamente tratadas, com o solo mais permeável. Isso tudo ajuda no clima da cidade. E vamos ter também que fazer tratamento, saneamento básico. Isso é fundamentalmente com obras que são caras, que vai depender do governo do presidente Lula e do PAC. Por isso eu tenho muita honra de ser o candidato do presidente Lula, porque me facilita também trazer grandes obras, tanto nesse setor, que você perguntou do ponto de vista climático, mas também da mobilidade urbana, que eu não falei, que é o anel rodoviário, por exemplo. Então, obras grandes dependem desta parceria que nós vamos fazer com o governo federal. Tem um tópico do programa de governo seu que chama atenção, é bem diferente assim, dos outros, que é a criação de uma moeda social em periferias. Bom lembrar. Como isso funcionaria? Muito bem lembrado. Nós lançamos, inclusive, um programa chamado Bolsa BH.
Esse Bolsa BH é um complemento da Bolsa Família. Eu fui o autor, em Belo Horizonte, quando era vereador, do Bolsa Escola. Foi um programa que deu muito certo. Foi implantado, foi assinado pelo Patrus, implantado pelo prefeito Célio de Castro. Depois veio o Bolsa Família. Patrus foi um dos pais da Bolsa Família, porque era ministro do Desenvolvimento Social do presidente Lula. E esse Bolsa Escola acabou não ficando mais porque sucedeu o Bolsa Família. O problema é que depois da pandemia e do Bolsonaro, voltou a fome no Brasil, que já tinha sido extinto do mapa da fome no nosso país. Então nós precisamos de também contribuir com isso. E isso aconteceu também em Belo Horizonte. Saiu uma reportagem agora, através de um trabalho de cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, colocando esse problema da fome como já em torno de 40% em regiões de periferia e favela. É muito. Então nós decidimos que nós vamos colocar R$300 a mais por família que estejam nessa condição de fome e de miséria. E vamos estudar o pagamento disso através de uma moeda social. Sendo moeda social, todos os comércios da região, eles podem se cadastrar na prefeitura. E as pessoas compram e fazem essa compra com esse recurso como se fosse um dinheiro normal, mas em moeda social. Como isso é da própria região, isso vai fazer com que o comércio local ele cresça muito. Então vai ser um incentivo também às microempresas. Eu acho que é muito útil uma reivindicação dos microempresários. Rogério, quando conversamos na pré-campanha, ainda se cogitava uma frente unificada de esquerda na capital, mas não houve acordo entre o senhor, que conseguiu reunir duas federações, e a deputada Duda Salabert, que se lançou pelo PDT. Na pesquisa Quest, divulgada essa semana, ela pontua acima do senhor, assim como o prefeito Fuad e Bruno Engler. Essa divisão, ela não acabou sepultando, em alguma medida, as chances da esquerda estar no segundo turno? Eu estou convencido que eu e Bela vamos ao segundo turno. A campanha tem crescido, a campanha está completamente indefinida. As pessoas migram de um candidato a outro porque não tem definição. Nós estamos vendo que o Tramonte estava em primeiro lugar e já começa a queda e olha, pode escrever, vai ser uma queda avassaladora. O Fuad cresce, mas cresce numa toada de que ele fez as obras e ele coloca como dele de 8 anos atrás, que nem era ele que estava aí. E fala uma mentira para a população dizendo que fez isso em 2 anos. A mentira tem perna curta, então isso vai cair. Além disso, são obras que quase todas que ele cita vieram de recurso do presidente Lula, que me apoia. Um grande percentual ainda não sabe que o presidente Lula é meu apoiador. Então nós vamos trabalhar esse sentido. Então estou muito convencido que com debate, com o movimento que eu e Bela fizemos, o movimento social do campo progressista, nós vamos chegar ao segundo turno. A Duda preferiu sair sozinha, a opção dela, fique ela sozinha no PDT. Nós vamos construir um campo, estamos construindo, que tem 200 entidades dos movimentos sociais que nos apoiam. Quisemos que fosse uma possibilidade já de aliança no primeiro turno. Não sendo, a gente espera que a Duda nos apoie no segundo turno nas eleições. O presidente Lula virá a BH presencialmente para a campanha do senhor, porque a imprensa já noticiou um tempo atrás que ele teria se comprometido com lideranças do PSD, partido do prefeito Fuad, de não vir aqui no primeiro turno. Não conheço esse compromisso. Conheço o compromisso do presidente Lula de vir aqui comigo e ele já reiterou isso e mais recentemente reiterou também para a presidenta Gleisi Hoffmann que ele virá. Eu tinha dado a ele uma sugestão da data do dia 14, que não vai ser viável. Então o presidente ficou de me apresentar uma outra data, mas ele vem sim. Já está nos meus comerciais, já está pedindo voto para mim. Então o presidente Lula é muito importante. Eu acho que como o Brasil está melhorando e melhorando muito, o presidente Lula vai ser muito importante nessas eleições e eu não abro mão da presença dele aqui em BH. Já há representantes de partidos da sua federação, Rogério, falando abertamente em voto útil no prefeito Fuad. Como que o senhor encara isso? Bem, não tenho conhecimento de partidos, às vezes algumas pessoas falam isso. Já tinha também alguma definição desse ponto de vista, como tem em todo partido, né? Tem também pessoas que estão em outro partido que me apoiam. São decisões individuais, mas do ponto de vista dos partidos, PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PCB, estão todos unificados e a nossa campanha cresce e tem, repito eu, a maior militância em Belo Horizonte de todos os partidos e candidaturas. Alguma decepção pessoal com deputados em específico, dirigentes partidários? Não, nenhuma decepção política eu já faço há muito tempo, né?
Então, desde vereador, que eu fui por 10 anos, deputado estadual, deputado federal, política você tem que ampliar, mas ao mesmo tempo saber como que você angaria a partir dali o voto popular. Como é que você olha olho no olho, faz a campanha, vai nos bairros, é isso que nós estamos fazendo em Belo Horizonte, vai surtir com certeza efeito. Estamos aí com 19 minutos e 50 segundos de entrevista. Queria deixar esse minuto final para as suas considerações livres, Rogério. BH precisa de um prefeito que seja um dirigente político, compreenda o momento do Brasil, que é um momento de crescimento do governo do presidente Lula, crescimento econômico e desenvolvimento social. O prefeito que conseguir ser uma liderança política leva Belo Horizonte a ser também uma cidade de vanguarda, que consiga estabelecer para aqui objetivos maiores e não apenas objetivos pequenos e miúdos. E eu estou preparado para ser esse prefeito, tanto para desenvolvimento econômico como para desenvolvimento social. E claro, sendo o candidato do presidente Lula, isso me facilita e muito, porque grandes obras dependem do financiamento de recursos federais. Obras de saneamento básico, obras do anel rodoviário, obras referentes à moradia popular, obras sociais como o Bolsa BH, que eu acabo de anunciar, de combate à fome, e também o Bolsa Família, o Pé de Meia, são programas do governo federal que virão com mais facilidade para Belo Horizonte. Então peço a vocês o voto no 13, o voto no time do Lula. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Rogério. Eu conversei com o deputado federal Rogério Correia, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi a 9ª e última entrevista da série do Mundo Político com os nomes na disputa pelo comando da capital. O atual prefeito e candidato à reeleição, Fouad Noman, do PSD, informou via assessoria que não atenderá ao convite da TV Assembleia por indisponibilidade de agenda. E a gente fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.